Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Sejam bem-vindos. A você que está chegando aqui pela primeira vez, o Evangelho sai todos os domingos, às 18 horas, é sempre guiado aí pelo Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, com alguns livros complementares que nós trazemos para a nossa reflexão. E ao final nós temos uma meditação, um momento de oração. Nos ajude curtindo e compartilhando o Evangelho com pessoas que gostam do tema de espiritualidade, em grupos espíritas, e também deixe seu comentário, a cidade, o país, o estado de onde você fala e como tem sido a sua experiência. Nos segue lá também nas redes sociais, o meu de psicólogo é @wigomperpsi, o meu pessoal é @wigomp. Se vocês tiverem dúvidas e às vezes aqui pelo YouTube a gente não consegue responder, lá a gente consegue responder com mais facilidade. Então vamos ao nosso Evangelho no Lar, pedindo a autorização ao nosso Mestre amigo Jesus para iniciarmos esse momento de oração, de Evangelho no Lar, e você também já vai sintonizando com os bons espíritos. Tranquilize os seus pensamentos, a respiração, separe a sua água. Sente de uma maneira mais confortável, elevando os pensamentos, trazendo Jesus para o nosso lar, trazendo Maria, trazendo os benfeitores. Esse momento é um momento de união, de vibrações positivas, e que Deus também possa estar conosco. Senhor Jesus, neste momento, juntos nós, encarnados e desencarnados no mesmo pensamento, numa mesma vibração, nós te pedimos, Senhor Jesus, esteja conosco neste Evangelho, nos dando direcionamento, nos dando a luz, as interpretações. Abençoe, Senhor Jesus, a todos que estiverem ouvindo aqui ao vivo ou gravado este Evangelho. Abençoe os espíritos desencarnados que porventura estejam também sintonizando com essa faixa vibracional do Na Luz do Espiritismo. Querido Mestre, todos nós que estamos aqui, fazendo ou ouvindo este Evangelho, temos alguma preocupação, alguma angústia, alguma dificuldade na vida. Ó Mestre, nos dê o direcionamento, que através das preces e das meditações nós possamos ter alguma intuição, possamos estar juntos na resolução dos nossos problemas, que essas intuições possam nos direcionar, nos elevar o pensamento, aí sim, para termos a interpretação necessária. Querido, estamos iniciando este Evangelho. Esteja conosco mais uma vez e obrigado por tudo. Que assim seja e graças a Deus. Iniciando o nosso Evangelho aqui com o livro Um Cisco de Deus na Poeira do Mundo, de Jerônimo Mendonça, pela médium Jorge Bichuet, acho que é assim que se pronuncia. Jerônimo Mendonça, que foi o nosso gigante deitado. Depois de desencarnar, ele psicografou esse livro com ela, com Jorge, perdão. E o capítulo que saiu para nós hoje é Meu Pai Trabalha Até Hoje, palavras do nosso Mestre Jesus. Jerônimo inicia o capítulo falando assim, ele é bem pequenininho esse capítulo. Não deixes para amanhã o trabalho da sua renovação. Fé e caridade não são instituições da velhice. Deus trabalha sempre e ninguém pode garantir que continuarás vivo após o término desta breve mensagem. Mensagem caindo exatamente aqui no que a espiritualidade tem pedido para nós falarmos hoje no Evangelho. Desde ontem eu tenho sentido a espiritualidade me pedindo para falar sobre perdas de entes queridos. E a mensagem hoje, aberta ao acaso aqui, dá para nós fazermos uma reflexão já inicial desse tema. Não deixe para melhorar na vida, para renovar na vida, na velhice. Aliás, fé e caridade não são instituições da velhice. Até são, né, meus irmãos? Porém, nós ouvimos sempre, né? Depois que eu aposentar ou depois que eu diminuir o meu ritmo de vida, eu vou fazer algo em favor dos necessitados, eu vou fazer algo em favor de mim mesmo, ou eu vou fazer algo em favor de outra pessoa. Nós sempre estamos adiando questões
que às vezes tem que nos tirar do lugar ou nos dar algum tipo de trabalho. Lembrando que caridade, que é o amor em movimento, ele pode ser tanto para nós como para o outro, tanto para a nossa família como para a comunidade. E esse é um dos maiores arrependimentos das pessoas que chegam no plano espiritual muito jovens. E a gente sabe muito mais hoje em dia que não há idade para morrer. Essa questão de vamos morrer apenas na fase de idosos já caiu por terra. Cada dia mais pessoas desencarnam com 20, 30, 35, 40, dos mais variados sintomas. Às vezes a pessoa não tinha nada, de repente tem um AVC isquêmico, tem uma parada cardíaca, sofre um acidente. Então a cada dia nós estamos vendo que partir do mundo não tem idade. A espiritualidade nos chama isso o tempo todo. E chegamos no plano espiritual muitas das vezes arrependidos. Poxa, eu poderia ter visitado mais os meus pais, eu poderia ter visitado mais os meus avós, eu poderia ter entrado naquele grupo que faz o bem, a caridade, eu poderia ter iniciado numa atividade mediúnica, eu poderia ter estudado mais, etc, etc. Sempre que acontece algo muito forte nas nossas vidas, como um trauma, nós temos arrependimentos de coisas que poderíamos ter feito para evitar. É inevitável isso, porque nós somos seres que pensam. Nós temos o raciocínio, e o raciocínio nos leva a esse local. O que eu poderia ter feito para ter evitado tal coisa? Ou para ter diminuído o dano? Nós sempre vamos conviver com isso, isso é uma angústia do ser humano. Então, se nós queremos ter menos angústias, ou menos ansiedades, ou menos problemas no futuro, quando desencarnarmos, ou quando algum ente querido desencarnar, o momento ideal para executarmos algo é hoje, é o agora. E que nós estamos sempre falando aqui nos nossos evangelhos. O momento de ação é o agora. O momento de dizer que ama é o hoje. O momento de abraçar, de integrar, o momento de perdoar é agora. E o momento de se perdoar também. Entender que o perdão, ele é libertador para quem dá o perdão. Às vezes a pessoa já até esqueceu e você continua com a mágoa, com o ódio, com um problema na sua mente. Quando a pessoa morre, então, a pessoa que a gente queria ter tido perdão ou dado perdão, um problema maior. Então o perdão, ele liberta sempre quem dá esse perdão. Quem libera essa mágoa, esse fluxo de energia. Nós temos que compreender isso como espíritas, e mesmo que você não for espírita, como cristão, como espiritualista. O nosso evangelho aqui, ele fala, apesar de termos a base espírita, a gente vai falar sobre as religiões diversas, porque o que eu estou falando aqui não é algo novo, é algo que padres, pastores, outros médiuns de outras religiões falam, não é uma novidade. E por que nós precisamos repetir? É porque é através da repetição que se há a elaboração, que nós gravamos sobre perdão, sobre amor, sobre fazer algo hoje para nós e para o outro. Agora, pessoal, não adianta. Às vezes a nossa vida está toda desorganizada, em todos os setores. A nossa casa está desorganizada, as nossas contas, nós não conseguimos fazer absolutamente nada e nós queremos fazer algo pelo outro. Não adianta, nós temos que começar a fazer algo por nós mesmos no dia de hoje. Não vamos esperar estarmos equilibrados para fazer a caridade, não é isso. Mas quando eu ponho as linhas de força de movimento no meu próprio lar e na minha própria vida íntima, eu posso então ter mais forças para ajudar o outro. Às vezes são movimentos simples. Hoje eu vou fazer algo novo por mim, pela minha família. Eu vou fazer do meu almoço ou do meu jantar um momento mais especial. Eu vou hoje tirar as roupas que eu não uso mais e vou doar, os livros que eu não leio mais e vou doar.
Hoje eu vou consertar algo na minha casa que já está estragado há muito tempo, há muitos meses, que eu olho ali, esqueço, ou esqueço de ligar para alguém vir arrumar. Eu nunca separo o dinheiro para fazer isso. Hoje eu vou abençoar alguém. Às vezes abençoar alguém é chamar alguém para consertar algo na sua casa. Às vezes essa pessoa está precisando desse dinheiro. Esses momentos, meus irmãos, minhas irmãs, são momentos tão pequenos, mas que no momento do grande desprendimento, do desencarne, vai nos fazer muita diferença. Os amigos, as flores que nós espalhamos por onde andamos, os sorrisos que nós trocamos, os olhares, as ressignificações, as palavras, os abraços, os piqueniques, os passeios, as caminhadas, tudo isso são momentos que ficarão gravados na nossa memória. A caridade, o amor e movimento, como a gente sempre fala aqui, o perdão, o toque, a palavra, o gesto, tudo isso, quando um ente querido se vai, ou quando nós formos. Como nosso tema central é perda de entes queridos. Tudo isso nos dará força no luto, seja o luto no plano espiritual ou o luto aqui na Terra. Aquela tranquilidade de que nós fizemos muito. Não guarde a pretensão de conseguir fazer tudo, porque você não irá. Não somos ainda espíritos extremamente evoluídos. E eu falo isso na média dos espíritos que estão na Terra. Pode ser que alguém que esteja me ouvindo aqui já consiga isso. Muito bom. Mas a grande maioria não consegue fazer tudo, não vai conseguir perdoar, às vezes não vai conseguir fazer isso ou aquilo, não tem problema. Mas se tentarmos fazer algo, nós já vamos ter muitos momentos de libertação interior. Vamos juntos, meus irmãos, porque essa é uma dificuldade coletiva de todos nós. Às vezes não queremos, deixamos a preguiça nos dominar, deixamos a raiva, deixamos o medo do julgamento, deixamos a fobia social. Tudo isso nos impede, às vezes, de caminhar. É por isso que nós temos que cuidar de nós mesmos. Se nós não dermos o primeiro passo, ninguém fará isso por nós. Pode até ser que você tenha uma pessoa que te ame muito ao seu lado. Um namorado ou uma namorada, um esposo, uma esposa, uma mãe, um pai, um tio. Não importa que pessoa é essa que te ama, que quer te levar junto, que te estimula para o melhoramento íntimo. Pode ser que essa pessoa todo dia fale na sua cabeça: vamos melhorar, vamos fazer algo, vamos modificar. Se você internamente não quiser esta mudança ou dar esse passo, ninguém pode fazer isso por você. Você pode estar com os melhores profissionais à sua volta. Você pode estar com as melhores pessoas. Elas vão ajudar sem dúvida alguma, mas é você internamente que precisa. É por isso, meus irmãos, que às vezes repetimos erros, reencarnação após reencarnação. Temos estruturas de vidas repetidas, parece que nós estamos em looping de reencarnações e sentimos um cansaço mental muito grande. Muitas das vezes é por teimosia do nosso próprio ser, da nossa própria alma. Jesus nos convidou nesse capítulo aqui do Jerônimo: meu pai trabalha até hoje, vamos trabalhar também? Eu também trabalho, Jesus está falando. E aqui, pessoal, não estou falando de um trabalho material. Todos nós trabalhamos de alguma maneira, todos nós executamos algo para o próximo ou para nós mesmos, bacana. Mas e o nosso íntimo? Deus trabalha até hoje, Jesus também. Vamos trabalhar também o nosso interior? Bem-aventurados aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, por diversos espíritos. O capítulo inicia: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus, no capítulo 5, versos 4, 6 e 10.
Nós vamos para o subitem, perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. O item, perdão, é o 21. Logo após ele tem o item, se fosse um homem de bem, teria morrido. Nós vamos trabalhar esses dois itens hoje. Vamos ler comigo, meus irmãos. Quando a morte chega nas nossas famílias, ceifando ou levando sem moderação as pessoas jovens, ao invés das pessoas mais velhas, dizemos frequentemente: Deus não é justo, uma vez que Ele sacrifica esse que é forte, que é pleno de futuro, para conservar aquele que viveram longos anos plenos de decepção. Uma vez que leva aquele que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que Ele parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que vocês têm a necessidade de vos elevar acima da terra, a terra da vida? Para compreenderdes que o bem frequentemente está onde crê que vê o mal. A sábia providência, aí onde crer, vê a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pela nossa aqui da terra? Vocês podem até pensar que Deus, o Senhor dos mundos, queira por um simples capricho vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem a sua razão de ser. Se vocês escutassem melhor todas as dores que vos atingem, nelas vocês encontrariam uma razão divina, uma razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaria aos últimos planos. Acredite, a morte é muito mais preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, que partem os corações de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima de fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade. Vocês falam frequentemente que uma vida tão plena de esperança, como pode ser tão cedo cortada? De quais esperanças vocês querem falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir o seu caminho e sua fortuna? Vocês têm essa visão estreita que não pode se elevar acima. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança segundo vós? O que vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Pois, por nada as esperanças da vida futura, já que vocês preferem as vidas efêmeras que arrastais sobre a terra? Pensai, pois, que vale muito mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados. Alegrai-vos, regozijai-vos ao invés de lamentar-vos. Quando Deus apraz de retirar um dos seus filhos deste vale de misérias, não há egoísmo em desejar que ele aí permaneça para sofrer convosco? Essa dor se concede naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, vocês sabem que a alma vive muito melhor desembaraçada do seu envoltório corporal. Mães, vocês sabem que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, muito perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, os seus pensamentos vos protegem. Vossas lembranças os embriaga de alegria. Mas também vossas dores desarrazoadas os aflige, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vossos corações,
chamando esses entes bem-amados, e se perdires a Deus para os abençoar, sentirei em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, que fala isso, é um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Nós dizemos frequentemente, se fosse um homem de bom, de bem, não teria morrido, ou teria morrido. Quando o homem mau escapa de um perigo, nós falamos frequentemente, se fosse um homem de bem, né? Teria ido embora, os maus ficam aí na terra. Pois bem, dizendo isso, vocês estão certos, parabéns. Os Espíritos nos falam que efetivamente ocorre que muitas das vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa. Estar aqui na Terra ainda é uma provação. Um homem bom recebe, às vezes, o mérito de partir para o plano espiritual. Parabéns, humanos, os Espíritos falam aqui com a gente, vocês interpretaram correto isso. Se morre um homem bom, cuja casa ao lado seja de um homem mau, vocês correm em dizer, que bom, né? Mas vocês estão grandemente errados, porque aquele que partiu terminou sua tarefa, e aquele que fica, às vezes, nem começou. Por que vocês querem brincar de Deus, né, meu povo? A gente às vezes quer brincar de Deus. Às vezes a gente quer brincar de espírito evoluído. Nós achamos, aqui eu já estou interpretando, meus irmãos, nós achamos que somos donos da verdade, que somos donos das vidas alheias. Os Espíritos estão nos falando aqui por que a gente quer às vezes determinar quem vai ou quem fica, se isso está muito além da nossa capacidade cognitiva, psicológica e espiritual. Será que nós teríamos realmente... Vamos avaliar nossa justiça terrena, vamos avaliar os nossos juízes, promotores, vamos avaliar a nós mesmos. Será que nós teríamos determinação ou equilíbrio espiritual para determinar quem morre ou quem vive? Ou isso não deveria estar a cargo de espíritos muito mais evoluídos, muito mais próximos da bondade divina? Será, meus irmãos? Quantas pessoas às vezes aqui na Terra são injustiçadas, são presas sem ter feito nada? Quantas pessoas na Terra são levadas ao ridículo? Será que nós temos capacidade? Vamos avaliar. Observe a nossa sociedade hoje. Analisa quem tem controle de poder sobre a nossa sociedade. Nós temos que fazer essa reflexão sempre. Nós lamentamos muito quando perdemos um ente querido, seja em qual idade for. A morte é algo que nos angustia. O luto é algo que nos traz dor, sim. Mas às vezes, meus irmãos, nós, sabendo da reencarnação, do plano espiritual, nós temos que fazer essa reflexão. É muito doloroso essa fase. Muito doloroso. É muito angustiante, meus irmãos. Eu sei, eu também já perdi entes queridos. Novo. Também já perdi pessoas mais velhas da minha família. É doloroso, é angustiante. Nós não queremos ver a realidade. Mas muitas das vezes a missão daquela pessoa terminou ali. Ela precisa seguir para o plano espiritual. É claro, meus irmãos, que nós temos os nossos entes que às vezes seguem para o plano espiritual através das vias do suicídio direto ou indireto, como em alguns acidentes que a pessoa foi negligente, ou outras das vezes um suicídio direto. Sim, acontece. Que não estava ali numa programação reencarnatória, muito doloroso. Nós temos que falar também sobre isso, que as pessoas com esse sofrimento psíquico precisam da ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, nos momentos das suas dores, porque elas não estão aptas a tomar nenhuma decisão sobre as próprias vidas.
elas estão com uma doença ou naquele momento com uma angústia agravante e elas precisam ser tratadas. Assim como quando estamos com dores, nós não temos tomadas de decisão. Quando nós estamos com uma dor psicológica, psíquica, quando nós estamos com um luto, nós também não estamos 100% conscientes. Isso vale também para nós. Muitas das vezes, algumas pessoas, quando estão no processo de dor, de adoecimento psíquico ou psicológico, para vocês entenderem melhor, elas tomam decisões que elas se arrependem pelo resto da vida. Quando nós estamos em luto, às vezes nós brigamos com alguém, nós falamos verdades que as pessoas às vezes não precisavam ouvir naquele momento, porque nós estamos tirando o que de pior tem dentro de nós. Isso é um alerta para todos nós também. Quando nós estivermos em momentos de dor, evitemos naquele momento trazer verdades à tona. Devemos sim ser assertivos, conversar, dialogar, mas às vezes quando o sangue popularmente sobe à nossa mente, que a gente não está mais raciocinando, pensando, nós não estamos aptos a tomar decisões coerentes, decisões de bom senso, de equilíbrio. Lembremos da ponte, meus irmãos. Nunca devemos tomar decisões nem triste demais e nem feliz demais. Se estamos muito felizes, perdemos às vezes algum equilíbrio de analisar os problemas e os defeitos. Se estamos muito tristes, tendemos a olhar somente para o trágico, para o feio, para algo que nos desequilibra. Procuremos sempre o caminho do equilíbrio, do meio, nem tão feliz, nem tão triste, como nos diz Joana de Ângeles. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Ou seja, o que a Joana queria dizer ali? Nem tanto a feliz, nem tanto a tristeza. Tomadas de decisões devem ser feitas equilibradamente. Por isso que às vezes, quando iniciamos um relacionamento, às vezes nós erramos, porque estamos no momento da paixão, que é o momento da felicidade extrema. E quando terminamos, por vezes nos arrependemos, porque estamos no momento da crise, da tristeza extrema. Fiquemos atentos a isso, e não estou fugindo ao tema aqui, porque o momento de luto é um momento de dor, é um momento de tristeza, que nós colocamos tudo às vezes nas costas de Deus. Quando então nós perdemos às vezes um ente querido por vias de suicídio direto ou indireto, às vezes nós temos aquele período de crise, de surto. Se isso está acontecendo com você hoje, se recolha um pouco, busca uma ajuda sim profissional e sim espiritual. Evite tomar decisões precipitadas. Equilibre-se primeiro. Tem pessoas que tomam decisões muito rápidas, às vezes após o ente querido também desencarnar, e se arrependem depois. É importante esperar digerir as informações, é importante você digerir e entender a sua dor. É importante esse tempo. É importante você reconhecer os seus limites. Muitas pessoas, hoje é popularmente falado, eu vejo muito nas redes sociais, nós conhecemos o outro nos momentos de dores. Mas não é que nós reconhecemos o outro no momento de dor. Não. Muita gente fala, você reconhece o marido no momento do divórcio. Você reconhece os pais, ou você reconhece os irmãos, perdão, no momento de dividir os bens. Eu discordo em certo ponto. Nós reconhecemos uma parte dessa pessoa que está mal trabalhada. Isso não significa que você conhece a pessoa toda. E às vezes nós ficamos com essa impressão da pessoa. No momento de divórcio, no momento de luto, nós não estamos 100% saudáveis. Nós estamos dando vazão para algo do nosso inconsciente que está muito machucado, que às vezes está ali numa sujeira, numa podridão. E quando a gente reconhece isso, fica mais fácil, meus irmãos.
a gente acolher quem está nessa fase. Nós, como espíritas, como cristãos, temos que reconhecer isso. A dor da perda é muito grande. Talvez seja uma das maiores dores que nós vamos enfrentar numa encarnação. Perder alguém que nós amamos. Perder alguém que nos fazia muito bem. Só que, como disse aqui, nada é por acaso. Tudo está sobre uma lei que nos rege. Uma lei muito superior, que não se compara nem a 1% da nossa aqui da Terra. A nossa é falha, erra, não cumpre prazos. A nossa é totalmente desorganizada ainda. A de lá, do plano espiritual, não é assim. E por vezes nós nos esquecemos que o ente querido está aí, do seu lado às vezes, te acolhendo quando é um espírito mais equilibrado. E mesmo que não for, ele acolhe você com as memórias que ele te deixou, com os momentos bons. Eu trouxe aqui um livro, pessoal, que fala de jovens que desencarnaram por via da moto, da motocicleta aí. No Brasil, muitos jovens desencarnam na faixa dos 18 aos 30 anos por alta velocidade em moto, em carros. Mas a motocicleta ainda é das vias de maiores mortes no trânsito no Brasil. Eu acredito também que no mundo. Muitas pessoas perdem filhos, filhas. Muitas pessoas, quando não perdem, às vezes vê o filho no momento de acidente, tendo que amputar pernas, é um momento de muita tristeza. Eu falando isso aqui no áudio, muito provavelmente vocês devem conhecer alguém, ou da sua família, ou vizinhos que também passou. Eu passei por isso, nós perdemos uma pessoa muito querida aos 21 anos. E esse livro, Motoqueiros do Além, do Euricledes Formiga, diversos espíritos, e ele vai trazer diversas psicografias de espíritos que morreram em acidentes de moto. Esse livro é um pouco antigo, obviamente, ele não é muito recente, não sei se vocês encontrariam ele é de 83, para vocês verem que isso não é novo no Brasil, Ainda temos acidentes, talvez em maior número, mas já desde aquela época já havia. E o Motoqueiros no Além é um livro que ficou muito conhecido, e tem uma introdução do Bezerra de Menezes, e aí vai trazendo várias pessoas que trouxe as psicografias, E aí eu trouxe aqui, eu abri não ao acaso, que nada é por acaso, mas a gente vai ver aqui o caso do Wagner Madonna, que saiu aqui para nós. Wagner Madonna sempre foi um bom filho e profissional. Há 4 anos ele estava separado da família e trabalhando na cidade de Salvador, na Bahia, como técnico de refratários. Em dezembro de 81, ele reuniu suas economias e enviou 2 passagens de avião para que seus pais fossem visitá-los. Passaram 15 dias lá em Salvador. Depois eles voltaram para São Paulo. No aeroporto, Wagner escolheu um livro, Você Vive Depois da Morte, e deu para sua mãe. Estaria, através de elaborações do seu inconsciente, preparando a mãe para o seu próximo desencarne? Ou teria sido algum benfeitor espiritual que intuiu ele ali no aeroporto para comprar este livro? Muito embora a família nunca tenha se aprofundado sobre temas de morte e de vida após a morte, não o sabemos, mas o fato é que 2 conjecturas parecem válidas, notadamente, porque coincidências do tipo desta última visita e do livro presenteado não são aceitas como tal, às vezes, pelo Espiritismo, que nos esclarece que tudo tem uma razão de ser na existência humana e que o acaso não faz parte da organização harmônica do universo. Depois de seu desencarne, a sua mãe ficou sabendo que alguns dias antes do desastre que vitimou Wagner, havia tido uma entrevista com uma médium de nome Regina, que o preveniu para a iminência de um acidente. Algum tempo após, essa mesma médium comunicou-se com Dona Benedita, mãe de Wagner, dizendo-lhe ter feito contato com o espírito de seu filho, no qual ele lhe pedia diversas coisas, e lhe revelou detalhes do Wagner que nem mesmo a Dona Benedita tinha conhecimento. O primeiro pedido de Wagner foi para que a mãe guardasse em seu quarto uma imagem de Santa Bárbara que ele havia dado à filha depois de ter recebido
de presente de uma ex-namorada dele. Ele pediu também para que a dona Benedita procurasse em seu maleiro uma caixa marrom e guardasse com ela para sempre o seu conteúdo. E verificou depois tratar-se de estudos rosacrucianos. Apesar de ter conservado todos os pertences do filho, a dona Benedita nem sabia da existência dessa caixa. O espírito pediu ainda para que a mãe apanhasse um caderno que havia ficado no escritório e preveniu-a por fim para que precatasse em determinadas situações, porque tentariam lesá-la, o que de fato aconteceu conforme nos relatou. Neste caderno de Wagner, extraímos um interessante texto, que bem pode ser indicativo de que ele, inconscientemente, estava sabendo de sua curta existência na Terra. E o texto que ele escreve antes de desencarnar tem o título de Adeuses. E ele fala assim: é triste despedir-se, mais triste ainda despedirmos-nos de quem gostamos. Na verdade, nossa vida é cheia de adeus. Adeus da infância, adeus da juventude, adeus da vida. São vários adeuses. O adeus das folhas ao caírem das árvores, o adeus das ondas do mar que surgem grandes e vigorosas, para morrerem tristes e calmas em uma praia qualquer. Adeus dos pássaros ao partirem para outros continentes. Mas todos esses adeuses não servem para me entristecer, pois mesmo que as folhas caiam, elas servirão para adubar outras árvores. Mesmo que as ondas morram, na praia, ressurgirão novamente em um ponto qualquer do mar. E se os pássaros partem de seu lugar de origem, levam consigo todo o encanto e beleza para outros lugares. E acima de tudo, mesmo sabendo dizer adeus à vida, eu estou certo que eu ressurgirei em um lugar bem melhor. Wagner Madonna. Imagina, pessoal, a mãe do Wagner recebendo essas mensagens, essa médium fidedigna, médium cirúrgica, como a gente diz, dá todos os detalhes que o espírito passa para ela. Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade? Às vezes nós ficamos correndo atrás de médiums para receber cartas. E Wagner aqui foi muito espiritualizado, né? Ele foi muito intuído desse desencarne dele, pelo inconsciente, talvez não era médium. E infelizmente, né, o acidente acontece. Wagner, ele estava andando com seu amigo de moto, o Antônio Lecival de Miranda. Eles estavam com as namoradas, estavam voltando da lavagem das escadarias do Bonfim, uma tradicional festa religiosa de Salvador, quem é de Salvador sabe. E conforme as suas palavras, sua montaria roncava alegremente pelas ruas da cidade. Wagner viveu por 30 dias depois do acidente, em coma no hospital. Dizia a mãe que ele sentia que dessa não passaria. Perdão, ele não estava em coma, ele estava no hospital. De fato, depois disso, complicações posteriores provocaram a sua desencarnação. Ele retorna ao plano espiritual em 11 de novembro de 1982 para confirmar à mãe a exatidão dos ensinamentos contidos no livro com o qual a presenteara, de que a morte física não aniquila a vida do espírito. Querida mamãe Benedita, a emoção é inevitável. Eu venho aqui com o coração repleto de saudade, a chorar por minha ausência, apesar do sofrimento que nos atinge. Vovô Francisco e vovó Angelina estão aqui comigo e esclarecem-nos que devemos, antes de tudo, aceitar a realidade, sem nos deixarmos envolver pelos desesperos. Naquele dia em Salvador eu era toda alegria ao lado dos meus amigos, companheiros de recreação, sem suspeitar que eu estava próximo do instante em que iniciaria minha viagem de volta ao mundo maior. Minha montaria roncava alegremente pelas ruas das cidades para de súbito jogar-me ao chão no choque imprevisto. Confiava em minha moto, pois era bom cavaleiro sobre ela, mas não comandamos a vida, como às vezes pensamos. Hoje eu entendo que é Deus a fonte de onde emana a força maior do nosso destino. Durante muitos dias eu sofri as consequências do desastre. Muitos julgavam que me achavam um caminho da recuperação. Eu, porém, sabia, no íntimo, que eu estava a receber meu passaporte para a vida espiritual. Não devemos, no entanto, recordar mais aqueles momentos que tanto nos feriram, principalmente seu coração e do papai Rosendo. Agradeço a tia Lourdes ter vindo até aqui com você, à minha procura. Ela, por intuição, tinha certeza de que eu compareceria. Ao lado de vocês continuam, graças a Deus, a nossa querida Mara, com sua flor Juliana, presente do céu para a nossa família. Mãezinha, não chore tanto.
Procure-me nas lembranças bonitas dos nossos dias felizes. Estou sempre que tiver a permissão de Deus ao seu lado, ajudando-a em tudo o que possa. Sua saudade é igual à minha, como seu amor é igual ao meu. Envio à sua alma as mais doces recordações com carinho e gratidão do seu filho Wagner Madonna. Notas e identificações. Pessoal, é muito lindo esse livro. É um dos livros realmente que mais me emocionam, né? Tem vários casos de meninos que partiram jovens. E eu indico aí para vocês também a leitura. Vamos para a nossa meditação final, elevando os nossos pensamentos a Deus. Intuindo-nos esse Deus maior, a elevar a Ele os nossos pensamentos e liberarmos as nossas dores psíquicas. Vamos liberar, vamos trazer as nossas dores, à tona nesse momento, para depois expulsarmos ela, ou parte dela, né, meus irmãos? Estamos hoje num jardim florido de uma primavera. Borboletas, pássaros, a grama é verde, confortável, diferente da terra, mais bonita, macia. Bem embaixo nós vemos um lago. É quase que um morro inclinado. Você está confortável, você se sente feliz, uma felicidade estranha domina o seu peito. Você sente medo dessa felicidade. Você sente medo desse estado saudável, mas é esse estado saudável e feliz que nós teremos no plano espiritual. Você ao mesmo tempo se sente grato, se sente leve, seu rosto não marca mais as preocupações terrenas. Ele está leve, sadio. Seus cabelos estão mais brilhosos. Seus cérebros estão com os pensamentos mais leves. Você se sente feliz, renovado. Um cheiro te encanta. As percepções espirituais, psicológicas estão mais aguçadas. Bem-vinda e bem-vindo ao plano espiritual. Aqui os seus problemas são pequenininhos ou nem existem. Aqui você está próximo de pessoas que te amam muito. Sinta-se amado e amada. Sinta-se feliz, regozijado, sinta-se presente no momento atual. Com a respiração mais leve, mais tranquila, você sente que o passe renovador enche seus peitos, seu cérebro, sua garganta. Você se sente renovado para iniciarmos mais uma semana. Alguém começa a subir esse morro. Vai de encontro a você. Quem é essa pessoa que você ama tanto, que já está no plano espiritual? Essa pessoa hoje vem conversar um pouco com você. Ela vai se aproximando. Você começa a ver os traços dessa pessoa, porém essa pessoa está mais rejuvenescida espiritualmente, mais leve, mais feliz. A beleza irradiante, uma leve luz em volta do seu corpo. Ela te estende as mãos, num misto de abraço, de alegria. Vocês trocam as energias necessárias. Sinta o cheiro dessa pessoa perto de você. Sinta a presença perispiritual
espiritual, olhe nos olhos, sinta o sorriso, agradeça. Agradeça a Deus e a essa pessoa por ter vindo. Troque alguns momentos de experiências, não precisa de verbalizar. Sinta no seu pensamento o que esse ente querido ou esse amigo quer te dizer. Se você ainda não perdeu ninguém significativo na sua existência, talvez essa pessoa que está vindo é o seu mentor, a sua mentora ou algum ente querido do passado que ainda está no plano espiritual. Pode ser também o seu futuro filho, a sua futura filha. Quem é essa pessoa que circula a sua psique, que por vezes te ajuda, te intui? Sinta essa pessoa. Fale o que você quiser e receba também o que ela quer te dizer. Agradeça, não esqueça de agradecer, esses momentos são únicos. Receba o passe. Vocês terão pouco tempo juntos. Eu vou fazer a prece e ao terminar, essa pessoa irá embora, mas te deixará uma grande vibração para continuar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade. Assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Assim seja. Graças a Deus. Senhor Jesus, neste momento, nós somos gratos, imensamente gratos pelo Evangelho de hoje. Pedimos que o Senhor, nesse momento, nos ajude e derrame sobre nós as vibrações positivas para que possamos nos equilibrarmos. Autoriza-nos, Senhor Jesus, a fluidificação da água, que possamos sair mais leves e mais integrados com o nosso psicológico, com o nosso espiritual, para podermos caminhar com passos mais tranquilos. Guia os nossos passos, Senhor Jesus, e nos abençoe. Ó Mestre, abençoe os nossos entes queridos que estão desencarnados. Ó querido Mestre, como nos dói, mas que eles possam receber essas vibrações. Meus irmãos, neste momento, imagina alguém que está precisando de preces no plano espiritual. Vamos enviar um pouco de energia para essas pessoas. Senhor Jesus, que essas vibrações possam atingir os nossos entes queridos, sejam aonde eles estiverem, em qual região do plano espiritual eles estiverem. Que essas uniões de pensamentos e de forças possam chegar até o plano espiritual e atingir os corações dos nossos entes mais bem-amados. Eu peço, Senhor Jesus, mais uma vez, pelo nosso planeta, pelas pessoas que estão aqui comigo, encarnados e desencarnados. E te agradeço, muito obrigado por mais essa oportunidade. Sendo assim, muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, vai voltando lentamente. Beba um pouco da água, mexe os pés, as mãos, os dedos. Sinta-se novamente sentado na sua cadeira ou no seu sofá, ou na sua mesa, aí, né, nas cadeiras da mesa. Agradeça a esse ente querido, ou essa pessoa, seu mentor ou mentora que veio. Agradeça mentalmente a ele e a Jesus por essa autorização. Pessoal, olha que curioso. Hoje é dia 1º de maio, né? Dia do trabalhador. Isso tá... O espírito, deve ter algum espírito aqui martelando isso na minha cabeça hoje. E eu não sei porquê. É muito emocionante isso para mim, como que a espiritualidade age. Eu fui pegar esse livro hoje do Jerônimo para fazer o Evangelho. E eu abri ele ao acaso. E isso nos dá tanta certeza que a espiritualidade está junto de nós, porque eu nem tinha me dado conta que hoje é dia do trabalhador e saiu o capítulo Meu Pai Trabalha Até Hoje. Não deixeis para amanhã o trabalho e tua renovação. É muito emocionante para mim saber que eu nem tinha me dado conta que hoje era dia,
mas que a espiritualidade não esquece, né, de nos renovar a cada dia através do trabalho. Então é muito forte isso para mim, pessoal. O Evangelho é um momento de muita fortaleza espiritual para mim, e eu espero que vocês consigam sentir isso daí, da casa de vocês, aonde quer que vocês estejam. Eu agradeço imensamente vocês, porque vocês também enviam essa força para todos nós. E obrigado à espiritualidade amiga que sempre está aqui conosco. Pessoal, eu não vou conseguir falar o nome de vocês hoje por causa do tempo, tá? Nós já estamos com quase 1 hora de evangelho. Eu prometo a vocês que na semana que vem a gente vai equilibrar o horário aí do evangelho e nós vamos conseguir falar. Mas sintam acarinhados, cada um de vocês. Eu sempre tem pessoas aqui que tá toda semana conosco. Tem pessoas que estão fazendo em família, me falam, né, que fazem com a mãe, com o pai, com os sobrinhos. Tem pessoas que fazem com os animais de estimação aí. Eu agradeço tanto, pessoal. Vamos crescer cada dia mais essa família do evangelho. E agradeço aí a cada um de vocês, a cada um dos seus mentores que nos ajudam. Muito, muito obrigado. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Uma excelente semana aí para todo mundo, tá bom? Vamos terminar o nosso evangelho. Assim seja, graças a Deus.